Evangelho de João, capítulo 20, verso 21. Para quem não estava ontem, o material está disponível lá no YouTube da Past Church. E ontem nós falamos muito a respeito da instrução de Paulo a respeito dos dons não sermos ignorantes. A gente falou que o ignorante ali não é ignorar a existência. Paulo está trabalhando a ideia de não ignorar o funcionamento. E tentamos mostrar a dinâmica de operação dos dons, que é uma parceria entre Deus e os homens, né? Então há uma interação entre o homem e o Espírito Santo. E a gente falou que entender a natureza dessa parceria é a base de compreensão prática para o funcionamento dos dons. E a gente destacou muito aqui uma verdade. O processo de operação dos dons é simples. O resultado pode ser espetacular, mas o processo é simples. Falamos sobre o testemunho interior, uma maneira que o Espírito Santo usa de nos dirigir, né? Que muitas vezes pode soar a princípio algo subjetivo, abstrato, vago para alguns, que é o que eu falei, que começa mais, né, com o que eu classifico de uma suspeita profética. Né? Suspeita profética é o que os pentecostais de antigamente resumiam numa frase: tem mistério. Né? Quando os caras diziam, vai rolar, estamos sentindo que Deus vai fazer. Então, falamos sobre essa importância de interagir, e hoje eu quero falar a respeito dos 9 dons, dar uma pincelada a respeito de cada um deles e começar te encorajando a entender o que é que aconteceu com Jesus e o que é que ele disponibilizou para nós. Então, capítulo 20 de João, versos 21 e 22, diz assim: Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então aqui nós temos Jesus ressuscitado, aparecendo aos seus apóstolos e nos enviando como igreja, porque o que ele falou não se limita a eles. Mas ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, os mesmos recursos que me foram disponibilizados são disponibilizados a vocês. A mesma delegação de autoridade que me foi dada está sendo também concedida a vocês. Do jeito que funcionou comigo, vai funcionar com vocês. E eu e você, para entendermos isso, precisamos olhar para Jesus no seu ministério terreno, não como alguém que fez os milagres que fez, como Deus. Filipenses 2 é muito claro em dizer que, subsistindo na forma de Deus, ele se esvaziou. Não da sua essência, da sua identidade, mas de determinados atributos, né, que são exclusivos de Deus, que ele decidiu não usar aqui na terra. Por exemplo, o atributo da onipresença. A capacidade de estar presente em todos os lugares, só Deus tem. Jesus não usou isso. Ele estava limitado a um corpo, ele ia a um lugar de cada vez. Jesus não usou o atributo da onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas. A Bíblia fala dele crescendo em sabedoria e conhecimento diante de Deus e dos homens. Você vai ver Jesus fazendo perguntas, né, para pessoas querendo informações que ele está sinalizando não ter. E você vai entender biblicamente que Jesus também não usou a onipotência. A capacidade só Deus tem de exercer ou manifestar todo o poder. Atos 10, 38 diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus ungiu Jesus, o texto termina dizendo, Deus era com ele. Não diz que ele fez o que fez porque ele era Deus, e sim porque como homem, Deus era com ele. Né? Nós precisamos entender isso. Porque Jesus diz, quem crê em mim, João 14, 12, fará as obras que eu faço e até mesmo outras maiores. Se o que ele fez, ele tivesse feito como Deus, nós jamais poderíamos fazer o que ele fez, o que dizer coisas maiores. Agora, se ele fez como homem ungido pelo Espírito, então eu e você também podemos, por causa da unção do Espírito Santo, viver resultados. E é importante que a gente creia nessas palavras. Ele disse isso não apenas para nos dar informação, mas para alimentar nossa fé, para nos encorajar, para nos impulsionar, para que a gente entenda que a natureza da obra que realizamos, ao pregar o Evangelho, levar pessoas a Cristo, cuidar delas, é uma obra sobrenatural. Somos equipados com recursos sobrenaturais. Você pode dizer amém? Então, se por um lado ontem eu destaquei a simplicidade do processo,
tentando desmistificar a ideia de que o dom não está tão distante, que ele está acessível no sentido de que você entre. Nós não podemos negar que o resultado final, que será espetacular, ele precisa mesmo ser espetacular e a gente tem que esperar que isso aconteça. E a gente tem que acreditar que isso vai acontecer. Eu digo isso porque se a gente tenta pilhar o povo para ter fé, às vezes para o espetacular, que é o resultado, e não lembra a simplicidade do processo, alguns desanimam e não entram. Mas se a gente foca de forma desequilibrada a simplicidade do processo e fala pouco do resultado, daqui a pouco nós estamos humanizando demais algo que é sobrenatural. Então, a gente precisa entender a simplicidade da correspondência e nos empolgarmos com o poder e o impacto do resultado que Deus vai produzir. Nessa trajetória de aprendizado, eu não conheço ninguém que não viveu dilemas, questionamentos, frustrações. Eu lembro dos meus filhos, quando começaram a ter as primeiras experiências, ser usados por Deus, dar palavra profética para outros, fluem dons de revelação, cura. E daqui a pouco, de empolgado que eles estão com o que estão vendo Deus usar, começa a surgir algumas chateações no meio do caminho. Mas, pai, o outro que eu orei não foi curado. Eu falo para eles, bem-vindo ao sindicato. Nós vamos ter que aprender a lidar com algumas coisas, porque quando a gente fala a respeito do sobrenatural, e a gente precisa entender, ele será certo, inquestionavelmente certo, no nosso meio, nas nossas vidas, crescente, progressivo. Isso não significa que da noite para o dia você entrou no modo em que você está funcionando 24 horas e vendo os resultados o tempo todo da mesma forma e da mesma maneira. Eu não tenho tempo para detalhar a importância do que nós estamos falando aqui, mas nós vamos ter que lidar com situações. Eu me lembro que eu comecei encorajado, como falei ontem, pela simplicidade do processo, mas comecei a ficar cada vez mais empolgado com a parte espetacular dos resultados. Mas em algum momento eu comecei a me frustrar, quando eu não via sempre os resultados na hora que eu queria. Então, quando eu fui para o Ministério Pastoral, depois de 3 anos de ministério itinerante como avivalista, fazendo quase que só isso, orando pelos enfermos, expulsando demônio, orando por gente para ser cheio do Espírito, pregando a palavra em instante. Quando fui pastorear, eu nem sabia o que era o pastorado. Eu só pensei, eu tenho que fazer as mesmas coisas no mesmo lugar, para o mesmo povo toda semana. Então a ênfase era muito grande nas nossas reuniões de orarmos por cura. E por causa dos testemunhos dos que eram curados, outras pessoas vinham com a fé provocada, estimulada, buscar Deus, também recebiam. E quanto mais gente recebe, mais gente fala, quanto mais gente fala, mais gente está crendo, e aquele negócio vai se tornando crescente. Então, logo no início da minha vida do Ministério Pastoral, a gente vivia meio que aquela pegada de um estilo de uma conferência comprida, que foi levando tempo. E pelos testemunhos, eu me lembro de um dia uma senhora nos procura, ela era de outra igreja, não era da nossa, mas ela falou, pastor, eu tenho uma vizinha que não é crente, mas ela tem ouvido dos testemunhos das pessoas curadas aqui na igreja de vocês. E ela está assim com muita fé que Deus quer usar o senhor na vida dela para curá-la. Mas ela não está em condições de vir. Será que o senhor poderia ir até lá? Falei, claro, nós vamos combinar o horário da visita, a senhora nos acompanha, nós vamos um time lá e nós vamos orar com essa mulher e pode dizer para ela que eu também estou botando fé, que Jesus vai fazer algo para ela. Só esqueci de perguntar o que ela tinha. Como se dependesse disso, para a gente saber se Deus pode ou não fazer. Mas tratei com a maior naturalidade. Quando eu chego lá, eu descubro por que é que a mulher não podia ir para a igreja. Ela estava paralisada do pescoço para baixo, e ela não movia absolutamente nada. Eu primeiro engoli seco, porque a gente tem mania de achar que tem milagrinho e milagrão. E eu pensei, esse vai ser um milagrãozão. Mas a gente tem mania de achar que para Deus tem grau de dificuldade. Se Ele é o Todo-Poderoso, não existe grau de dificuldade. A única fração de grau que você vai encontrar na Bíblia é de facilidade. Quando Jesus fala para um paralítico, perdoados estão os teus pecados, e o povo começa a murmurar, Jesus diz o que é mais fácil. Dizer perdoado, ele não pergunta o que é mais difícil, o que é mais fácil. Dizer perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu digo a você, levanta e anda. E o homem levantou e andou. Eu acho o máximo ele perguntar o que é mais fácil. Então ele está dizendo, você quer ter uma mudança de grau aí, não pensa em grau de dificuldade, pensa de facilidade.
Mas até então não tinha entendido tanto isso, eu fiquei um pouco assustado, mas já tinha visto Deus fazer coisas extraordinárias. E eu fiquei brigando com a minha inclinação e incredulidade. Falei, Deus vai fazer. E eu falei, eu vou pilhar essa mulher. E comecei a pregar para ela quem Jesus é, que Ele não mudou, que Ele ainda é o mesmo, que Ele faz as mesmas coisas que Ele fazia, né? E que ela precisava crer nele, que a fonte era Jesus e não era a gente. Ela sinalizou que está entendendo. E eu falei, nós vamos orar com a senhora. E eu fiz tudo que eu sabia. Impus as mãos, fiz cara de fé. Sabe o que é fazer cara de fé? Faz careta na hora da oração. Orei em voz alta, bati o pé, gritei. E quando terminei de orar, eu olho para ela, falei, a senhora sentiu alguma coisa? Ela disse, não. Nada. Quando ela diz nada, eu comecei o processo de implosão interior, né? E eu acho que ela percebeu que a sensação que eu tinha, que ela é que queria me motivar. Ela falou, mas como o senhor disse antes, a fé não depende de sentimento. Então eu não preciso sentir, eu só preciso crer. Ela falou, pode não ter acontecido nada agora, mas de repente amanhã eu vou acordar e descobrir que eu estou mexendo. E eu pensei, que pouca vergonha. A mulher agora está pregando fé para mim. Só que eu estava tão chateado que Deus não fez, que eu nem terminei de pregar o evangelho para ela. Eu fui embora, não fiz apelo, nada disso. E no caminho eu já fui brigando com Deus. Eu falei, eu quero que o senhor saiba que eu estou de greve. Eu não oro mais pelos doentes. Eu falei, eu nunca sei quando o senhor está de bom humor, quando não está, quando é que o senhor vai fazer, quando não faz. Só que fica ruim para nós que estamos prometendo. Eu falei, o maior interessado tinha que ser o senhor. Eu falei, quer saber? Quando o senhor quiser, o senhor faça. Eu não vou tentar, eu não... Gente, vocês não têm noção do que foi aquela crise, aquele buraco negro que começou a me sugar para dentro de desânimo. Foi um negócio terrível. No dia seguinte, eu fui cedo de manhã para a igreja para orar, porque eu era o pastor da igreja, tinha convocado. Eu nem queria orar. Falei para Deus, eu não quero falar com você hoje. Eu não estou com vontade, eu estou chateado, eu estou em crise, e eu vou porque eu convoquei a reunião. Como se eu não falasse, ele não soubesse, de qualquer forma, né? Mas depois do tempo de oração, eu lembro que tínhamos um grupo de irmãos, a gente conversou um pouquinho, nós tomamos um café da manhã juntos, e daqui a pouco eu fui para o escritório, e quem que aparece? Aquela irmã que tinha me levado a orar com a vizinha. Quando ela chegou, eu só pensei, você de novo, não. Ela falou, pastor, que bom que o senhor está aqui logo cedo, porque eu trouxe uma pessoa que quer te ver. E eu não pensei que pudesse ser o que aconteceu. Só imaginei, ela me arrumou outra encrenca. Eu posso chamar a pessoa? Eu falei, claro. E ela sinaliza, quem que entra na sala andando sozinha, sem ajuda de ninguém? A mulher que eu tinha orado. E eu não conseguia nem acreditar. Eu cheguei a pensar, se ela não tinha uma irmã gêmea, não estavam me trolando. Você vê o nível de fé que eu estava. E eu fiquei olhando, eu olhava para a vizinha que trouxe ela. Ela? Eu dizia, é. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, pastor, lembra onde? Quando o senhor perguntou se eu estava sentindo alguma coisa, eu falei que não. Mas que pode ser que eu acordasse me mexendo. Ela disse, foi exatamente o que aconteceu hoje. A hora que eu abri os olhos, eu fiz um movimento de espreguiçar. Eu vi que eu estava mexendo, eu vi que eu mexia tudo. Eu sentei na cama. Eu me beliscava, não era nem só para sentir a dor, era para ver se eu estava acordada. Ela disse, foi me dando alegria, eu comecei a agradecer a Deus, e a primeira coisa que eu decidi foi, eu vou contar para todo mundo o que aconteceu. E quando eu falei isso, eu lembrei que ontem, na hora do senhor sair, eu falei, e quando eu levantar, o senhor é a primeira pessoa que eu vou procurar para contar. Ela disse, eu ouvi uma voz falando comigo e lembrando da conversa. Lembra que você disse que a primeira pessoa para quem você iria contar era o homem de Deus? Procure o homem de Deus e não apenas conte o que aconteceu com você. Diga para ele não parar. Diga para ele não desanimar. Lembre ele que eu coloquei nas mãos dele o dom de maravilhas. Diga para ele que ele ainda vai ver o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar e o morto ressuscitar. Eu estou pensando, peraí, essa é a mulher que eu ainda não fiz o apelo para aceitar Jesus, que está me evangelizando de volta. Sabe, eu fiquei com a vergonha
E eu tomei uma decisão naquele dia, eu falei, Jesus, eu não entendo mesmo quando é que vai acontecer, quando não vai acontecer, por que é que tem hora que a coisa flui, por que não. O importante é que volta e meia vai acontecer. Eu espero que no caminho eu vá aprendendo, que eu vá entendendo, mas eu estou terminando a greve. Eu estou de volta no jogo. E sabe, se em algum momento eu e você paramos de ter essas expectativas de que Ele vai fazer, nós vamos limitar em muito. Por que é que Deus resolveu pôr fim à minha greve depressa? Porque não adianta, por um lado, a gente falar da simplicidade e, por outro, perder a capacidade de esperar as coisas extraordinárias que Ele vai fazer. Agora, Ele não disse que eu e você precisaríamos alcançar aquele nível de quase virar anjo, de ter um atestado de santidade, de perfeição para ser usado por Ele. Eu não estou falando de estar na lama do pecado. Mas mesmo enquanto estamos ainda no processo de crescimento, de aperfeiçoamento, com toda a fragilidade e limitação que eu e você temos enquanto seres humanos, nós precisamos entender que apesar de Deus nos chamar como parceiros, não depende de nós e não é o nosso poder que vai produzir resultados. Então assim, eu não posso terminar com o ensino de ontem, que é encorajador simplificando, sem pilhar o seu coração, no sentido de que você tenha fé para ver coisas extraordinárias. Pastor, se eu ver o extraordinário todo dia? Não. Se visse todo dia, o extraordinário virava ordinário. E a Bíblia faz distinção entre uma coisa e outra. Quando você lê Atos 19, versos 11 e 12, você vai ver que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, se tem extraordinário, tem ordinário. Não tem como ter extraordinário se não houver ordinário. Então, existem algumas coisas mais simples que podem acontecer num volume mais frequente. Existem algumas coisas que não são tão frequentes. E eu não estou mais tão preocupado com a frequência, com a intensidade, com a periodicidade. Algumas dessas coisas têm a ver com estações do nosso amadurecimento, do nosso ministério, Então, assim, a gente não pode simplesmente tentar criar regra onde não existe. Mas o que eu e você precisamos é acreditar. Deus tem coisas sobrenaturais, marcantes, e não importa se elas virão mescladas entre ordinárias e extraordinárias, serão milagres, e nós somos candidatos a experimentar isso. O que Jesus trouxe sobre os seus apóstolos, eu creio que nessa noite Ele está soprando sobre nós e dizendo assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês têm a mesma unção, o mesmo Espírito, a mesma autoridade, a mesma graça, os mesmos recursos, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e nós precisamos acreditar nisso. Então eu queria que você fizesse uma cara de fé e falasse para uns 2 ou 3 vizinhos perto de você, fala assim, não tem noção do quanto Deus ainda vai usar a sua vida. Versão empolgada, vamos lá, versão empolgada, você consegue. Agora, quando a gente fala a respeito dos dons, ontem nós já definimos, em parte conhecemos, em parte profetizamos. É justamente por esse em parte que quando falamos dos dons, da operação dos dons, ela é passível de erro. No sentido de que a gente pode fazer aplicações erradas. E é por isso que a Bíblia diz, buscai com zelo os dons espirituais. A gente tem que ser zeloso. Zeloso no sentido de aprender o quê? Eu e você não começamos operando nos dons sabendo tudo sobre eles. Em 1 Coríntios 14, 12, Paulo diz, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles. Como que você progride? Então ontem eu falei, a gente aprende a mover, movendo. E eu fiz muito laboratório, gente. Laboratório prático. Eu simplesmente queria entender como as coisas funcionavam. Então, às vezes, eu estava num culto e me vinha uma palavra de conhecimento de cura. Eu pensava, se Deus está curando, não importa se eu vou falar ou se eu não vou falar. No final, aparece o testemunho. Se aparecer, eu vou saber que o que ele me falou era ele. Nunca aparecia. Um dia eu ouvi alguém dizer, você já olhou a dinâmica da operação da Trindade na criação? O Espírito está pairando sobre a face das águas, com todo o seu poder, mas ele não faz nada enquanto Deus não diz, porque ele se move sobre a palavra. Então ele falou, a palavra de conhecimento ela tem que ser falada. O Espírito Santo vai trabalhar em cima do material. E aí eu comecei a fazer o teste. Eu lembro da primeira vez inseguro, falei, eu creio, pensei, a fé é minha, tenho direito de crer no que eu quiser.
Falei, eu creio que Deus está curando alguém disso. Nem falei em nome dele para não criar problema para ele. E a pessoa foi curada na hora que eu falei. E nas várias vezes que eu testava, eu dizia, olha, eu creio que alguém está sendo curado disso aqui agora. Eu comecei a ver aquilo repetir. Eu falei, poxa, a gente realmente tem que falar. Mas ninguém tinha me explicado isso. Você não vai achar com clareza esse volume de detalhes. Muitas vezes, na hora que eu ia orar pelos enfermos, eu comecei a sentir sintomas de dor, de enfermidade no meu corpo. E eu chamei um outro amigo e falei, quero que você ore comigo. Ele falou, oro por quê? Eu falei, o cão está me atacando. Está tentando me intimidar para eu não orar pelos doentes, tenta botar sintoma de enfermidade em mim que eu não tenho. Ele falou, como é que é? Eu falei, na hora que eu estou debaixo da unção de cura com as palavras, está me vindo uns negócios estranhos. Ele falou, para, a mesma coisa acontece comigo. Eu falei, então você também está debaixo de ataque? Ele falou, não. Eu descobri que isso é uma das maneiras que a palavra do conhecimento opera. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu no início pensei que nem você, mas vi uma outra pessoa dando um testemunho de que uma das maneiras que Deus comunicava na hora de orar por cura era a percepção do corpo. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que quando começou a acontecer, eu dizia, se tiver alguém aqui sentindo isso, 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 eu escrevi o que eu estava sentindo. Eu vou orar por você. Ele falou, sempre aparecia alguém. Eu orava, sumia a dor da pessoa e a minha. Eu, sério? Ele falou, sério. Eu falei, ok. Vamos deixar o negócio de repreender o inimigo de lado. E o próximo culto eu fiz a mesma coisa. E eu lembro do momento, né? De eu parar de escrever. Tem alguém aqui sentindo isso e isso? A pessoa ergueu a mão. Eu falei exatamente isso. Eu orei, sumiu a minha dor, sumiu a dela. Eu comecei a fazer isso todas as próximas vezes. Laboratório. Prática. Você vai aprender a mover nos dons movendo. Então ontem também falamos sobre isso. Como se aprende a mover nos dons? Movendo. Todos podereis profetizar um após o outro, para que todos aprendam. É pela prática. Agora, a Bíblia também fala de supervisão, porque aprender com gente mais madura te livra de ficar quebrando a cara. Alguém disse que você pode aprender com os erros dos outros, não precisa nem ser só os seus. Alguém já errou para aprender a lição, né? E se nós estamos num ambiente onde a gente se sujeita à supervisão e orientação, discipulado dos mais maduros, isso nos ajuda. Já fiz laboratório onde eu extrapolei o limite. Eu um dia tive uma conversa com a pessoa que me explicou essa coisa, né, do que aconteceu na criação. É um homem de Deus, já está com o Senhor, mas me abençoou muito. E quando eu tinha 3 anos de idade, esse cara passou 7 dias arrebatado no céu. Foi nessa experiência que ele teve esse entendimento da importância das nossas declarações, né, dando material ao Espírito Santo para trabalhar. E eu me lembro de um dia que eu estava lendo o texto para pregar. Terminei de ler o texto, ou seja, não era uma hora que estava orando ou esperando isso. E começou a me vir palavras de conhecimento. Algumas delas eram muito detalhadas. E eu me lembro de eu simplesmente parar e dizer, olha, tem alguém aqui que tinha uma cirurgia marcada para 1 semana atrás, ela foi remarcada para daqui 2 semanas, seu problema é esse, esse, esse. E eu comecei a dar palavras que não era uma coisa assim que, cabe para todo mundo. Enquanto eu estava dando aquelas palavras, eu fiquei lembrando da conversa que eu tinha tido com aquele pastor, tem que falar. Enquanto eu lembrando daquilo, passou pela minha cabeça, e se eu falar algo que Deus não falou? E eu simplesmente lembrei daquela história de que Deus não deixou que nenhuma das palavras de Samuel caísse por terra. Você vai estudar o contexto, é lógico que era a palavra de Deus na boca de Samuel. Mas eu só pensei, falei, será que Deus faria algo para me honrar? Para não me deixar passar vergonha? E sem perguntar para Deus, decidi fazer um laboratório. Depois de ter dado lá as 12 palavras de conhecimento, eu no final falei, eu creio, usei aquela lógica, a fé é minha, tem direito de crer no que eu quiser. Não usei o nome de Deus, não falei que era ele. Mas surfei. Tipo, se eles quiserem pensar, que pense. Falei, eu creio. O auditório devia ser pelo menos o tanto de gente que nós temos aqui. E eu pensei, e estamos falando, gente, de mais de 30 anos atrás, né? Ou seja, de uma época onde ainda se lavava roupa no tanque e não só nas máquinas. Eu pensei, tem que ter uma irmã que de tanto lavar roupa no tanque esteja com o ciático em crise atacado. Então eu pensei em probabilidade. Eu falei, eu creio que Deus está curando uma irmã de dores no nervo ciático. E eu falei, e se tiver com dor, eu creio que vai ser curado, e eu me aproprio, e resolvi eu fazer o laboratório. Falei aquilo, não expliquei para ninguém o que eu estou fazendo, e simplesmente
comecei a perguntar, onde é que estão as pessoas das palavras de conhecimento? Uma por uma, cada uma daquelas 12 eu estou dando um chute, deve ter sido em torno disso. Cada uma delas foram levantando e dando testemunho. Tinha 2 ou 3 situações que a gente não tinha como checar na hora, não era caso de uma dor, de algo, tinha que ser feito exame depois. A gente foi tendo todos os testemunhos, só que ninguém falou nada do nervo ciático. Em vez de eu ficar quieto, eu insisti, falei, onde está a irmã do nervo ciático? Mas ninguém falava nada. Em vez de abafar o caso, eu insisti, falei, não se acanhe. Tipo assim, gente, não é que não aconteceu, tá? Ela só está com vergonha de contar. E ainda ninguém se manifestando, eu dei a 3ª cutucada. Falei, eu quero saber onde é que está você, a irmã do nervo ciático, as dores sumiu. Aí uma irmã levantou a mão. Até pensei, deve estar com dó de mim. Ninguém faz nada. Falei, o que houve? Ela, quando o senhor disse que cria que alguém estava sendo curado das dores do nervo ciático, eu estava com dores insuportáveis, e elas desapareceram na hora que o senhor falou. Eu pensei comigo, uau! Eu falei, Deus fez essa por causa de mim? Nessa hora o Espírito Santo fala comigo, chama ela à frente. Quando ele diz, chama ela à frente, me deu 10 tipos de medo. Eu pensei, por que a minha? Chama as suas. O senhor teve 12 legítimas palavras de conhecimento. Chama ela à frente. E eu tive a sensação que eu era um peixe que achou que estava engolindo uma minhoca e tinha mordido uma isca que tinha um anzol. E chama ela à frente, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, irmã, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Ela estava mais ou menos no canto à direita. Para ela levantar e vir à frente foi quase uma eternidade, porque ela mal conseguia andar. Ela veio segurando na parede, literalmente arrastando a perna. Eu falei, o que é isso que a irmã mal consegue andar? Ela, o ciático. Eu falei, a irmã não disse que foi curada. Ela falou assim, o senhor disse que a dor estava sumindo, a dor sumiu, mas continua travado. E aí eu senti minhas orelhas crescendo. O que eu entendi Deus dizendo? Eu posso até fazer o que você fala. Você vai saber o que falar? E a sensação que eu tinha olhando para ela está aí, ó, meio milagre. Sumiu a dor e ela... Só que o que eu tentei fazer escondido, todo mundo está vendo. E eu falei, o senhor precisava me humilhar na frente de todo mundo? O Espírito Santo falou assim comigo, eu vou ter misericórdia dela e de você. E você nunca mais vai fazer isso de novo. Eu nunca ia, prometi na hora. E ela veio à frente. E quando ela chegou, o único impulso que eu tive foi dizer, não se assuste. E a hora que eu impus a mão sobre ela, essa mulher deu um grito que assustou eu, todo mundo que estava em volta. E o grito dela foi, quem que está levantando a minha perna? E de repente, a perna dela sai do chão e começa a levantar. E à medida que vai levantando, ela vai... Eu não vou imitar aqui, senão eu vou cair. O pastor da igreja levantou, correu, segurou ela num braço, eu no outro, e aquela perna subindo, e ela gritando, quem está levantando a minha perna? Eu dizia, calma, irmã, fica tranquila. E eu apavorado. Nunca vi esse negócio acontecer. Você fica tranquila, Deus está no controle. E eu tentando me acalmar junto, porque eu vi aquela perna subindo, tinha ninguém segurando, né, a perna dela, que a gente visse. Mas ela gritava, porque ela sentia alguém puxando a perna dela. E aquilo subiu tanto que eu pensava, Deus, se não parar, vai estender a mulher inteira. Falei, tem quem aguente isso. E depois a perna ficou um tempo erguida, e ela descia um pouquinho, parava, descia um pouquinho, parava, descia um pouquinho, parava, um pouquinho, até tocar o chão. Quando tocou o chão, essa mulher pulou, dançou, correu, foi uma festa. E eu aprendi a minha lição. Qual a lição? Primeiro, não precisa extrapolar no laboratório a ponto de perder o zelo. Segundo, Deus está atrás de gente metida, ousada, que acredite no que Ele vai fazer. E Ele está disposto a nos ensinar no meio do caminho do processo. Porque tem gente que fala, pastor, e se eu errar? Eu falo para as pessoas, não é se eu errar, é e quando eu errar? Porque você vai errar.
Nós não somos perfeitos e nós vamos aprender a fazer fazendo. É por isso que a gente tem que criar uma cultura que simplifique, né, a operação dos dons, que encoraje os novos, que dê oportunidade, né, às pessoas. Olha, vamos compartilhar o que está sentindo. Depois a gente descobre se Deus está nisso ou não, mas vamos criar, porque quanto mais simples a gente torna o processo e a cultura, mais fácil de envolver as pessoas. Agora, o que todo mundo tem que acreditar, né, que está à nossa disposição recursos sobrenaturais. Então, naquele dia eu aprendi a minha lição. Não brinque, mas também aprendi. Eu não quero te expor, nem te humilhar, nem te envergonhar. Que foi a minha sensação quando ele mandou chamar lá para frente. Né? Depois eu comecei a perceber. Eu falei, até quando eu erro, o Senhor está disposto a vir arrumando as coisas para que o seu nome seja exaltado, para que as pessoas sejam edificadas. Então, eu e você precisamos acreditar que, a despeito da nossa limitação, Ele vai nos usar. Amém? Então fala para alguém ao seu lado. Fala, você não tem noção do quanto Deus ainda vai usar a sua vida. Agora, ontem nós lemos 1 Coríntios 12. E eu quero que você volte lá comigo. 1 Coríntios 12. Do versículo 8 até o 10 diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Verso 11 ainda acrescenta: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então, uma das coisas que Paulo, pelo Espírito de Deus, está sendo dirigido a ensinar não só a igreja de Corinto, mas prover um registro para nós, é que nós temos aqui descrita 9 manifestações ou dons do Espírito Santo. Então Paulo não quer só dizer, olha, um pode ser usado numa área, outro na outra, porque ele detalha 9 manifestações específicas. E 9 na tipologia bíblica é um número associado à frutificação. Quando você olha o fruto do Espírito, ele tem 9 características. Sabe, algumas coisas interessantes a respeito dessa simbologia do número 9. Então, nós temos 9 manifestações ou dons do Espírito. Você não tem que experimentar todos eles. Né? Outro dia eu vi um irmão que falou para mim, pastor, além de estar pedindo a Deus para que eu seja o mais humilde de todos, eu quero que Ele me use em todos os dons do Espírito Santo. Eu fiquei olhando e falei, é um bom combo, você vai precisar de muita humildade mesmo. Né? Então, assim, não significa que a gente não possa transitar uma vez ou outra e ter experiências. Ao longo de 35 anos de vida no Espírito, eu posso te dizer que eu já tive pelo menos uma experiência com cada dom. Mas tem 3 deles que são os mais intensos na minha vida, né? Os outros são manifestações raras. Desses 3 intensos, a gente tem áreas que você diz, puxa, isso aqui ainda é mais forte do que outros. O que eu e você precisamos entender é que nesse capítulo 12, Paulo vai falar a respeito do corpo. E ele vai dizer que nós somos diferentes membros, enquanto indivíduos somos membros, mas que na totalidade somamos o corpo. E que os diferentes membros dão ao corpo a função completa que ele precisa. Então, se Deus te usa com revelação, você não precisa necessariamente ser um instrumento de Deus na área de cura. Se Deus te usa na área de cura, você não precisa necessariamente profetizar. Não estou dizendo que não possa acumular-se manifestações, mas eu estou dizendo, o que a gente precisa mirar não é todos, é pelo menos um. Porque de vez em quando eu vejo uns crentes, né, que eles acreditam, e ontem eu brinquei com isso, que a função deles no corpo de Cristo é ser uma verruga. Que malemar tá para enfeite. Não é olho, não é boca, não é mão, não é pé, é só uma verruga. Né? Eu digo, e nem enfeitando tá. Né? E alguns acreditam que são apêndice. Se tirar não faz a menor falta. Tá tudo bem. E você precisa entender que não. Pelo menos uma dessas manifestações Deus tem reservado para você. Agora, eu vou falar sobre as 9 para todo mundo, porque o que não serve para um serve para o outro. E tem coisas que você não sabe se hoje vai servir para você ou não, porque ela pode se manifestar depois no futuro. Então eu quero dar um panorama a respeito dos 9 dons do Espírito. A primeira coisa que eu quero fazer é distingui-los em 3 categorias de 3 dons cada. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 26,
Paulo diz assim: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, esse tem revelação, aquele fala em línguas, outro interpretação, que tudo seja feito para edificação. Um dia alguém falou para mim: pastor, descobri o 10º dom do Espírito, é a revelação, que Paulo esqueceu de pôr lá na lista de 1 Coríntios 12. Eu sorri para ele e falei: querido, ele não esqueceu. O que ele está falando aqui é uma aplicação genérica de um grupo de dons. Tem 3 dos 9 dons que tem característica de revelação. Então, eu quero te mostrar por que é que a gente pensa nesses 9 dons, nessa subdivisão de 3 categorias de 3 dons cada. Vamos pegar um pouquinho, apesar de não poder me aprofundar isso pelo tempo, na tipologia bíblica. Vamos começar lá. Eu gosto de dizer que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo explica o Velho. Uma das figuras relacionadas à pessoa do Espírito Santo que você encontra lá no tabernáculo é o candelabro. Em Zacarias 4, Deus pergunta para o profeta, né, o anjo pergunta: o que é que você vê? Ele diz: um candelabro de ouro puro. Qual é a resposta? Você viu bem, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Há uma associação direta entre o candelabro e a pessoa do Espírito. No Antigo Testamento, a lâmpada deveria ser mantida acesa. No Novo Testamento, Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz: não apagueis o Espírito. Então há uma relação. No tabernáculo, tudo que é madeira revestida de ouro, você vai entender que tem uma tipologia de um misto de humanidade com divindade, e normalmente esses objetos remetem à pessoa de Cristo. Mas o candelabro era feito de ouro puro. Não tem madeira, não tem elemento humano, é totalmente divino. É aquilo que ilumina e aquece a casa de Deus, uma figura perfeita do que é a ação e a obra do Espírito Santo. O candelabro, por instrução de Deus, tinha uma haste central. Dessa haste central saíam 3 braços de um lado, 3 braços do outro. Seria um total de 7 lâmpadas. 3 de um lado, 3 de outro, somada à central. De cada uma das 3 que saía da haste central, em cada um daqueles 3 braços, Deus instrui Moisés: tem que ter 3 amêndoas em cada um dos 3. Amêndoa é outra figura de frutificação. Quando a vara de Arão floresceu, não apenas floresceu, a Bíblia diz: produziu amêndoas maduras. Em Jeremias 1,12, Deus pergunta ao profeta: o que é que você vê? Ele responde: uma vara de amendoeira. O Senhor diz: viste bem, pois eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Até para falar da frutificação da sua palavra, Deus usou a figura das amêndoas. Então ali, ligado ao Espírito, nós temos 3 braços com 3 amêndoas cada, 9 de um lado, 3 braços com 3 amêndoas cada, 9 de outro. Para mim é uma visão perfeita de equilíbrio que deveria haver na vida do cristão entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Quando você vai estudar a característica dos frutos, você consegue agrupá-los em grupos de 3, são semelhantes. Quando vai estudar dos dons, também. Estou dizendo isso porque você não vai encontrar no Novo Testamento um versículo que explicitamente diga: os 9 dons do Espírito se subdividem em 3 categorias, 3 dons cada. Mas há citações genéricas que abrangem mais de um dom. Por exemplo, Paulo usava muito a expressão poder. E normalmente ele usava isso para falar do quê? De manifestações de milagres. 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha pregação não chegou até vocês baseada em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Quer demonstrar poder? Está falando de sinais que são visíveis aos olhos das pessoas. Romanos 15, 18. Ele diz: eu não vou falar de nada a não ser daquilo que Deus, por meu intermédio, tem feito entre os gentios. E ele começa a detalhar um ministério que foi marcado pela presença do sobrenatural e com sinais. Quando, no início do verso 19, ele diz: por força de sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Né? Quando ele usa a expressão poder, ele não está falando aqui de quando Jesus falou de uma capacitação. Embora sabemos que ele fazia isso pela capacitação do Espírito Santo, ele está falando de algo que caracterizava a demonstração para as pessoas. Segundo aos Coríntios 12, 12, as credenciais do meu apostolado foram manifestadas no meio de vocês por meio de sinais, milagres, prodígios, poder do Espírito Santo. Então, a expressão poder fala de manifestações que são visíveis. E quando você olha a operação dos dons, os dons de revelação não são visíveis. Os dons vocais não são visíveis, mas 3 deles, que nós classificamos como dons de poder, são manifestações de resultados visíveis. O dom da fé, operação de milagres e os dons de cura.
Nós chamamos esses 3 de dons de poder. Nós chamamos um outro grupo de dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Todos os 3 funcionam de uma forma muito parecida no aspecto prático. Então, a gente agrupa eles não só para efeito didático, no sentido de ajudar a entender quantos são, mas também a dinâmica de operação. Porque se a ideia de não ser ignorante é não ignorar o funcionamento, é importante que a gente saiba que eles não fluem da mesma forma. E temos 3 dons que chamamos de vocais. Por quê? Porque são manifestações verbais, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, são manifestações faladas. Então, eles têm elementos comuns e é importante que a gente os entenda. Então, vamos tentar trazer um desenho breve aqui. Nos dons de revelação. Pastor, na prática, qual a sua explicação sobre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? Primeira coisa é dizer que não é dom de conhecimento nem dom de sabedoria. Porque tem gente que acha que confunde com esse tipo de coisa. Né? Neemias está diante do rei, ora para dar uma resposta. E aí Deus deu uma palavra de sabedoria. Lá era uma palavra sábia, é outra coisa. Nós não estamos falando de revelação. Tiago diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Todo crente tem direito de pedir sabedoria, porque tem uma provisão em Cristo que está à disposição dele. Só que a Bíblia diz, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de sabedoria não vai ser dada para todo mundo. Então nós não estamos falando de sabedoria. Esse palavra de já ajuda a mudar um pouco. Um dia uma pessoa falou para mim, pastor, eu queria que o senhor impusesse as mãos sobre mim e transferisse seu dom de conhecimento. Falei, irmã, eu não vou fazer isso por 2 motivos. Primeiro, conhecimento não é dom, é resultado. Resultado de pesquisa e informação. Eu falei, mesmo se fosse dom, não lhe dava. Ela olhou e falou, por quê? Eu falei, porque você é uma folgada. Eu fiz uma cara meio de indignada, como é que é? Eu falei, eu estou desde a minha adolescência, enfiando a cara na Bíblia. E você quer levar tudo num download gratuito? Sem mover um dedo para nada? Eu falei, não é assim que funciona. Eu falei, não é dom e se fosse eu não lhe dava. As pessoas precisam entender que a palavra de conhecimento é um fragmento do Deus que conhece todas as coisas, do fragmento do conhecimento dele, que nos é transmitido numa situação específica, para um propósito específico. A mesma coisa com a sabedoria de Deus. A palavra de conhecimento ela é uma revelação que normalmente é fácil de deduzir. Por que eu digo deduzir? Gente, muitas vezes você vai ver gente na Bíblia tentando entender o que é que Deus falou. Então Pedro está orando no telhado, ele tem uma visão, e a Bíblia diz que ele não entendeu ainda a visão. Porque Deus muitas vezes fala até de uma forma meio enigmática. Porque te deu um pensador para você usar. A Bíblia diz, enquanto Pedro refletia sobre qual seria o significado da visão, o Espírito Santo falou com ele. Alguns homens estão aí à porta, te procura e vá com eles, nada duvidando. Então, Pedro está tentando entender o que é exatamente isso. Por quê? A gente consegue deduzir. No caminho, Pedro continua processando. Quando chega lá, ele diz, eu entendi o que é que Deus falou comigo. Né? Porque algumas coisas são fáceis de deduzir. Então, se Deus me mostrou pecado na vida de alguém e não me deu a palavra de juízo, a dedução mais simples é que ele vai fazer o que costuma fazer, oferecer uma oportunidade de arrependimento. Quem está entendendo? Um dia eu entrei num negócio de uns irmãos da igreja. Não fui lá como pastor, estava passando, parei como um cliente. Então eu entrei no negócio simplesmente como cliente. Só que a hora que eu botei o pé do lado de dentro, não vou nem chamar uma visão, foi um vislumbre. Veio uma cena rápida, mas nítida, que fixou no meu espírito. Eu vi 2 alianças de casados, de casamento, e uma delas estava quebrada. Eu entendi na hora o significado. Falei, um dos 2 do casal quebrou a aliança do casamento. Por amostragem estatística, eu fui primeiro em cima do marido. Falei, amigão, eu passei aqui por outro motivo, mas eu estou inquieto com algo. Como que está essa área da sua vida, pastor? O senhor sabe que essa área já foi bagunçada. Mas desde que eu fui batizado no Espírito Santo, tudo mudou. Está uma glória. O Espírito Santo falou, não é ele. Aí continuei conversando e desconversando. Fiz tudo o que tinha que fazer, esperei, dei uma enrolada. Antes de sair eu falei, sua esposa está aí?
Falou, tá. Falei, posso falar com ela? Falou, pode. Ele chamou ela. Quando ela veio, falei, querida, deixa eu ser bem direto com você. Eu botei o pé aqui dentro, Deus me deu essa visão. Fui primeiro em cima do seu marido, suspeitando que pudesse ser ele. E Deus me disse que não é ele, o que você tem a me dizer? Ela começou a chorar, pastor do céu. Foi uma vez só. Falei, irmã, a questão não é quantas vezes aconteceu. A aliança está rompida e tem que ser consertada. Deus só mostra isso com um motivo. Ele está oferecendo perdão, restauração, mas a restauração envolve uma coisa. Aquele homem tem que saber o que aconteceu. Então a pergunta agora é, quem de nós dois vai falar para ele? Pastor, o senhor não vai fazer isso com o meu casamento? Não, eu não vou fazer nada. Quem fez foi a senhora. Deus me mandou aqui para consertar. Ah, o senhor tem razão. Quem vai ser eu ou você? Ela falou. Eu com o senhor junto. Gente, eu queria dizer para você que porque Deus interviu, o processo é rápido, é indolor. Não é. O pecado tem um custo alto, mas Deus reescreveu a história daquele casal. Foi lindo. Toda vez que Deus me mostra um pecado, se ele não der uma palavra de juízo, eu deduzo. Ele quer promover restauração. Se ele me mostra alguém doente, eu entendo na hora. Qual o propósito de uma revelação? Deus mostrou que você está com dor de cabeça. Puxa, que bom que você avisou. Mas eu já sabia, minha cabeça que está doendo. Não era para te avisar, né? Não. Então o que eu faço com a revelação? Sei lá, tomo uma Neosaldina. Aqui é um terreno bem mais simples de você deduzir, até de checar. Agora, a palavra de sabedoria é uma revelação seguida de conselho. Aqui é uma revelação só. Você comunica e deduz. Revelação seguida de conselho, o conselho é parte da revelação. O que é que José fez com o faraó? Quando interpreta o sonho, ele está dando uma revelação. Virão 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Ele diz, se você souber provisionar no tempo da prosperidade, não só vai sobreviver na fome, mas vai consolidar o seu reino. Conselho. Revelação seguida de conselho. Segundo livro de Reis, capítulo 6, o profeta Eliseu diz para o rei de Israel, o rei da Síria colocou ciladas contra você em tal e tal lugar, não passe por lá. Saber que tinha cilada, revelação. Orientar onde está para não passar, conselho. E a Bíblia diz que o rei mandava checar todas as vezes, né? Eliseu estava certo quando falou isso. Então, é um outro tipo de experiência. Eu costumo sempre contar uma história envolvendo meu filho, Israel, quando ainda era solteiro. Um homem de Deus me aborda e falou, você já é casado? Eu falei, ainda não. Ele falou, mas Deus me mandou te dar uma palavra para quando você estiver casado. Ele disse, quando você estiver casado e o seu primeiro filho nascer, e esse menino estiver com 2 anos e meio de idade, vai acontecer isso, 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 isso. E deu detalhes da situação. E disse, se nesse dia você agir da forma errada, que é essa, o seu coração e o dele vão começar a se distanciar e vocês vão se desligar. Mas se você agir da forma correta, que é essa e essa, o coração de vocês vai se ligar de forma sobrenatural. Tudo que eu pensava é, se o que ele está falando for verdade, quando aconteceu eu nem lembro. O que eu pensei, o tempo que vai levar. Levou 1 ano para eu casar, depois que ele falou. 2 anos e meio para o Israel nascer. Então, quando meu filho nasceu, eu já fazia 3 anos e meio. O que ele falou ia acontecer quando o menino tivesse 2 anos e meio. Ou seja, 6 anos depois. Mas aconteceu. E quando aconteceu, eu lembrei. Não foi uma lembrança qualquer. Foi como se passasse um filme na minha frente. E eu vi aquele camarada dizendo aquilo tudo de novo. E o pior, ou o melhor, eu estava fazendo exatamente a coisa errada. E a lembrança me permitiu corrigir. E não só corrigir. Algo sobrenatural aconteceu entre eu e meu filho aquele dia. E eu sou grato a Deus por isso. O que foi isso? Uma palavra de sabedoria. Já o discernimento de espíritos, ele tem a ver com a percepção do mundo espiritual. Ou de coisas espirituais. A maioria dos crentes, quando fala discernimento de espírito, ele acha que é sobre libertação e lidar com o demônio. O discernimento de espírito não se limita a perceber um espírito ruim. Toda visão de anjo na Bíblia, ou do próprio Jesus ressuscitado, é uma manifestação do discernimento de espíritos. É quando Deus abre os nossos olhos para perceber a realidade espiritual, ou algum nível de percepção, mesmo que não seja a visão, para que você entenda essa realidade que normalmente não costuma ter acesso. O que esses 3 exemplos, esses 3 tipos de dons têm em comum? Eles normalmente se manifestam ou pelo testemunho interior, e eu comecei por eles, não por ordem de importância,
É porque está fresco. Ontem a gente falou muito do testemunho interior. Então, normalmente ele se manifesta ou pelo testemunho interior ou por meio de visões. As visões, elas têm uma carga de revelação mais detalhada. E eu não sei explicar para você a diferença. O testemunho interior ele é mais vago, é mais abstrato, é mais subjetivo. Isso não significa que ele não seja um guia seguro. Mas não é uma manifestação tão espetacular. Então, esses dois dons, eles costumam manifestar por uma dessas duas formas. São as maneiras principais. Na minha vida, principalmente a palavra de conhecimento, que dos três é a que eu mais experimento, ela costuma vir muito mais pelo testemunho interior do que por visões. Algumas poucas vezes, né, eu tenho visões, eu brinco que eu estou mais ou menos naquela época do sacerdote ali. As visões eram raras e não muito frequentes. Né? Eu acho que meu sistema de vídeo ele tem um problema, ele é meio danificado, mas o sistema de áudio, graças a Deus, funciona um pouquinho melhor. Então, isso vai depender de cada pessoa. Tá? Na Bíblia você vê vários exemplos desses dons e no Novo Testamento, obviamente, onde temos concentrado as suas operações, você percebe ele acontecendo por meio de visão ou por meio do testemunho interior. Isso é o que une e torna comum essas experiências. Os dons de poder. Nós temos o dom da fé, a operação de milagres e os dons de cura. Todos os três têm a ver com milagres. Todos os três. Como que a gente separa eles? Um desses três, que é o único que está no plural, dons de cura, você pega todos os milagres de cura e bota para o lado dele. Os não cura, para o outro lado. Pastor, o que é não cura? Quando Jesus transformou água em vinho, era milagre? Era cura? Não. Quando multiplicou pães e peixes, foi milagre? Foi cura? Então, os milagres não cura, você põe para o outro lado. Desses não cura, você vai subdividir dois tipos. Tem o que a gente chama de ativo, aquele milagre que é produzido. Tem o passivo, aquele que é recebido. O dom da fé é a expressão, a gente diria, passiva, menos agressiva, no sentido de que você é um instrumento para atrair. E você recebe o milagre. Ele opera em sua vida, mas não opera só para você. Porque o propósito dos dons, sempre no seu fim proveitoso, é a edificação de outros, a promoção do senhorio de Jesus. Então não é mero suprimento pessoal. Mas a operação de milagres é Deus nos levando a produzir isso para os outros. Você vai encontrar eles tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, por exemplo, quando Josué para sol e lua, nós temos a operação de milagres. Quando Moisés abre o mar vermelho, operação de milagres. Né? Dei dois exemplos, Jesus transformando água em vinho e multiplicando pães e peixes, operação de milagres. Mas, por exemplo, quando Sadraque, Mesaque e Abdinego são lançados na fornalha, mas não são queimados, a Bíblia atribui lá em Hebreus 11 um vínculo com fé. Alguns pela fé apagaram a força do fogo. A pergunta é fé comum? Fé normal? Porque o dom da fé não é a fé que todo crente tem. O que você recebeu, a Bíblia chama de uma medida de fé. Essa medida de fé, ela pode e deve crescer. Ela tem que se desenvolver. Mas o dom da fé, eu chamo de uma fé emprestada. Imagina sua fé vem crescendo, desenvolvendo, e ela está mais ou menos nesse nível. Mas o nível necessário para um milagre está aqui. Há momentos onde Deus preenche e traz um complemento entre o que você tem e o que você falta. O que te falta para te levar a experimentar algo. Normalmente, nesses milagres, ele não está suprindo você. Você pode ser beneficiado no processo, mas ele não está suprindo você. Quem foi o grande beneficiado com o livramento dos três? O próprio Deus e o reino de Deus. O imperador do reino mundial dos seus dias baixa um decreto dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ele vai ser adorado e temido em toda a extensão do meu império. Quem blasfemar contra ele vai ser morto. Deus se engrandeceu colocando aquela turma na vitrine. Dá para entender a diferença? A única vez que eu experimentei o dom da fé na vida, que eu tenho certeza absoluta, que eu digo, né, eu não tinha essa fé, eu andei 200 e tantos quilômetros com um carro sem gasolina. Mas Deus não fez isso por causa de mim. Deus fez isso por causa de uma carona que eu estava dando e uma pessoa que precisava do testemunho de Jesus. Agora, a operação de milagres, muitas vezes também não tem a ver só com alguém ser suprido, como Deus também usar aquele cenário
para que o nome dele seja engrandecido. E aí, o Novo Testamento é cheio, né, de descrições de operações de milagres e dos dons de cura. Mas aqui tem uma operação que é muito mais ativa. Então, por exemplo, algo que alguns perguntam, pastor, onde a gente põe isso? Morto ressuscitar, para mim, operação de milagres ou maravilhas, em vez de cura, né? Milagres criativos. Eu já ouvi testemunho, já tive a oportunidade de ver gente para quem eu ministrei, né, viver milagre criativo. Não são tantas vezes, com tanta frequência, mas já teve. A mais marcante foi a primeira que eu aprendi, né, com isso foi em 1992. Eu orei para uma mulher que não tinha útero e Deus recriou um útero dentro dela. Foi uma bagunça no hospital, até porque a forma como ela perdeu foi por causa de uma imperícia médica, tinha todo um temor de processo contra o hospital, o Estado, porque esqueceram uma tesoura dentro dela. Ela tinha decidido optar pelo perdão, mas o sonho da vida dela era ser mãe. A história era longa, né? E uma das coisas mais impressionantes é que se ela me contasse o que era, eu não tinha orado por ela. Provavelmente eu teria dito, adote um filho, né? Seu sonho de ser mãe vai ajuntar com o sonho de alguém, de ter uma mãe, e a gente simplifica as coisas. Eu, honestamente, naquele momento, eu não conseguia imaginar uma coisa dessa. Mas, normalmente, o impacto da operação de milagres não beneficia só a pessoa, assim como cura. São testemunhos que autenticam a pregação do Evangelho. Dá para entender a diferença? Quando falamos dos dons de cura, além deles serem no plural, o que às vezes faz a gente pensar que Deus não tem clínicos gerais. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que parece na área de cura ele tem dons diferentes. Então, alguns têm mais graça numa área do que outros, né? Eu acho que eu comentei ontem, não sei se foi com os dois grupos, o único cego que eu vi ser curado no meu ministério até agora, ele era cego de um olho só, estava orando pelo outro. Eu tenho até vergonha de dar o testemunho. Agora, eu tenho amigos que têm muito mais testemunhos do que eu nessa área. Mas na área ortopédica, vamos falar assim, estrutura óssea, pensa numa coisa que eu vejo com frequência, né? Rins. Aliás, deixa eu falar isso já. Eu creio que alguém vai sair daqui dessa reunião. Eu não sei se isso vai acontecer quando chegar em casa ou ainda aqui na igreja. E você, quando for ao banheiro urinar, vai ouvir o barulho das pedras que estão saindo dos seus rins, batendo no vaso. Eu tenho visto isso acontecer com frequência. É uma coisa assim, né? Há áreas que a gente vê mais, né? E eu sinto que esse sinal está ligado a alguém do grupo. Está transmitindo isso. Pode acontecer com você que vai estar em casa também, né? Então, há algumas áreas que eu vejo com mais frequência. E eu acho que isso tem a ver com aquilo que, de alguma forma, Deus decidiu confiar e depositar. E, às vezes, eu não vejo isso na vida de amigos, mas eles têm coisas que eu também não tenho. Então, mesmo quando falamos de um dom, esse talvez diferente dos outros, porque é o único que está no plural, ele tem uma variedade ainda maior de operação. E quando a gente entra nessa área, todo crente pode orar com pessoas e ver gente ser curada. Porque Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos e em meu nome eles serão curados. As pessoas não são curadas só pelos dons. Elas podem ser curadas pela fé delas. Elas podem ser curadas pela sua fé em posição de mãos. Ela pode ser curada com os presbíteros da igreja, ungindo com óleo em nome do Senhor, né? Mas, quando os dons entram em operação, tem um elemento diferenciado. Por exemplo, às vezes eu quero orar com alguém, eu estou lá, vou aplicar fé e eu sei que eu posso ter resultado. Às vezes eu vejo que a pessoa está aplicando fé, ela pode ter resultado. Mas quando os dons entram em operação, é certo e seguro que vai acontecer. Às vezes a fé da pessoa ativou o dom. E aí o negócio vai tendo desdobramentos, mas é certo e seguro. Então, toda vez que eu estou ministrando e tenho a palavra de Deus, eu já aprendi a não hesitar. Né? Se ele está dizendo, eu vou fazer, o negócio já está garantido, só está esperando para se manifestar. E com o tempo, obviamente, nós vamos aprendendo na própria experiência a lidar com isso, a refinar o processo, né? Inclusive a forma de falar com pessoas. Então, hoje, raramente eu dou uma palavra para alguém em público no microfone. Se Deus não me der a convicção de que a igreja tem que participar daquilo, eu simplesmente deixo o microfone de lado, vou lá e falo para a pessoa. Às vezes é uma situação que é muito pessoal, né? Às vezes existem outros motivos. Então, com o tempo, o progredir dos dons, você vai aprendendo muita coisa. Mas o que você precisamos entender, esses dons de poder, eles têm uma dinâmica de funcionar na inspiração.
né? Ela simplesmente é momentânea, é repentina, e algo que eu tenho aprendido é que se você perder a onda, talvez você não vá surfar mais, né? Então a gente tem que ser muito sensível a alguns desses momentos, né, para simplesmente corresponder com Deus e fazer. O que eu contei lá do carro, eu entrei no posto para abastecer, o Espírito Santo falou comigo, se você parar abastecer, você perde a conversa, que tinha sido muito difícil começar. Eu peguei e voltei para a estrada, mas pensei, qual a diferença de parar no posto ou na estrada? Porque o carro vai parar. Mas a hora que eu pensei isso, uma outra coisa veio na minha cabeça. O problema agora não é mais seu. E uma chave virou. Eu enlouqueci. Eu ia até a China com aquela brasilinha, era uma Brasília 74. Eu andava em cima d'água, eu fazia qualquer coisa. É inexplicável. Muitas vezes, nesse terreno da operação de milagres, ou mesmo dos dons de cura, às vezes eu tenho a fé, que eu sei que não é a minha fé. Porque depois ela some. Do jeito que vem, ela vai embora. Ela me deixa a inspiração de que a minha pode continuar crescendo. Mas eu sei que não é. Mas, em relação aos dons vocais, nós temos de um lado... O tempo passa mais rápido aqui em São Paulo ou é impressão minha? Nós temos de um lado profecia e vou colocar do outro línguas com interpretação. Porque línguas com interpretação é uma manifestação conjunta. Eles podem até acontecer por meio de duas pessoas distintas. Mas os dois têm que fluir combinados. Então Paulo diz assim, o que profetiza, 1 Coríntios 14, 5, é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então ele bota a coisa mais ou menos assim. Profecia é tipo uma nota de 100. Línguas uma de 50. Profecia maior do que línguas, a menos que você bote outra de 50, a interpretação. Então aí tem o mesmo peso, porque com a interpretação, as línguas são inteligíveis, ela cumpre o seu propósito. Agora, seja profecia ou línguas com interpretação, o propósito é a edificação, né? A Bíblia é muito clara nesse sentido. Então, assim, quando a gente fala de línguas com interpretação, esse é um assunto que merece um outro seminário inteiro. Nós não estamos falando da experiência que o crente tem quando é batizado no Espírito Santo, passou a falar em línguas. Eu chamo isso de a linguagem sobrenatural de oração. Todo crente pode experimentar ou falar em línguas. Nem todo crente vai ter variedade de línguas, um dos 9 dons. Todo crente tem fé. Nem todo crente terá necessariamente o dom da fé, um dos 9. Não é porque o nome é parecido, porque a gente está falando a mesma coisa. Então, a respeito da questão das línguas, línguas com interpretação são uma manifestação profética que visa comunicar. Uma dá sentido ao que a outra fala. Não é necessariamente tradução, embora eu me lembre quando criança de uma reunião que foi muito impactante, porque uma senhora da igreja levantou falando em línguas, um senhor interpretou, ou vice-versa, e uma terceira pessoa atestou o que tinha acontecido. Ela dizia, vocês me conhecem e sabem que eu sou uma russa que fala o russo fluente. Fulana, que mal sabe o português, levantou falando em russo fluente. O abençoado aqui, que também não é essas coisas, interpretou exatamente o que ela falou. Eu estou assistindo pasma e só sou a testemunha. Aquilo que é um temor sobre todo mundo. Porque a mensagem era Deus chamando o povo para a reconciliação, para o perdão. O pastor teve a sabedoria de não pregar, mandou fechar a porta da igreja. Foram horas de lavar roupa suja, de conserto, que foi um avivamento. Eu, criança, eu ainda me lembro do povo chorando, pedindo perdão, se abraçando, né, e pensando o que é que está acontecendo aqui. Né? Eu era um toco de gente, mas aquilo me marcou profundamente. Então, a ideia é que tanto uma como outra deu sentido profético, e esse é um terreno também que dá para falar muita coisa. Mas, quando a gente vai destacando os dons, falando dos seus agrupamentos, dos seus exemplos e das características, a ideia é que você talvez possa perceber coisas que já possam ter acontecido com você, ou perto de você, e que você possa perceber aquilo que de alguma forma te atrai mais. Né? Eu não falo te atrai no sentido de curiosidade. Por exemplo, se fosse por curiosidade, o primeiro dom que eu escolhi era direto o discernimento de espírito, e eu queria ver anjo e Jesus, o tempo todo. Mas quando fala dos dons de revelação, desde o início, inexplicavelmente, a palavra de conhecimento me atraía. E era algo pelo qual eu orava. E foi uma das manifestações
que se tornaram mais frequentes na minha vida. Quando Paulo diz, porque eu falei isso ontem numa das reuniões, na outra não, eu não lembro em qual que eu esqueci, me permite repetir de novo, caso você tenha ouvido, quando ele diz, buscai com zelo os melhores dons, as pessoas perguntam, pastor, quais são os melhores? Tem uma lista de 4 top e 5 medíocre? Não. Os melhores são os melhores aos seus olhos. Todos eles são importantes para a edificação da igreja, mas alguns vão ser mais atraentes para você. E aqui nós temos um paradoxo que tem que ser entendido. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz. Então é ele que decide. Mas a Bíblia manda eu buscar aquilo que eu acho melhor. É ele que decide ou sou eu? A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Uma das formas de perceber o que ele já vem querendo é que ele nos provoca e ele nos desperta. Então, normalmente, nós vamos filtrando isso enquanto vamos orando e tentando conciliar, né? Mas essa busca, eu falei ontem, ela se dá principalmente por meio de oração. Eu sei que a maioria dos crentes quer um atalho. O que me para de gente é aeroporto. Pastor, bota a mão na minha cabeça, transfere um dom aí, né? Eu digo, como é que é? Transfere um dom aí. Não, eu sei que o senhor acredita nisso. Falei, o fato de eu acreditar não quer dizer que é generalizado e que é assim para todo mundo, em todo lugar, né? A gente só pode fazer isso. Paulo fala para Timóteo, não seja negligente com o dom que é em ti, o qual te foi dado mediante imposição de mãos do presbitério e profecia. Não é só impor a mão. A imposição de mãos aconteceu por causa de um direcionamento profético, porque o dono do dom está mandando a gente transferir. Então, quando Deus me dá uma palavra para transferir, eu vou impor as mãos. Quando Ele não dá, não adianta você vir sugar com a sua cabeça, que não vai funcionar assim. Agora, o que cada um de nós precisa entender, quem é a fonte? Ela já está dentro de você. A gente precisa parar de achar que a fonte são os outros que Deus levantou. Se Deus quiser usar os outros, Ele vai te achar, você não precisa nem pedir. Vai por mim, Ele vai te achar. Agora, se Ele não usar alguém para transferir, isso não significa que você não possa receber o dom. Tá? Agora, na minha vida, eu já recebi, tanto diretamente do Senhor, como através de pessoas. Aquilo que eu recebi através de pessoas, eu nunca pedi. Simplesmente veio porque pessoas foram movidas por Deus, e a prova que foram é porque realmente houve transferência. Mas você não precisa preocupar com o meio. Você só precisa acreditar. O que move os dons já habita dentro de mim. E não tem nada melhor do que isso.